Bom, acho Tá que todo já tá mundo no ar, né? entrando? Tá no ar, as pessoas estão entrando aos poucos. Acho que a gente pode dar uns 2 minutinhos até a gente ter um grupo maior e a gente já começa. Tá bom. Você me avisa então, Mônica. Ok, Pode começar, né? acho que a gente pode começar agora. Vamos respeitar quem chegou no horário. Bom, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos agora começando uma nova série de webinars. Bom, primeiro avisar que nós continuamos monitorando todas as nossas MPs, que ainda muitas não estão votadas, outras não estão liberadas, não estão assinadas. Então estamos monitorando tudo Brasília. E Brasília, vocês sabem que tem grandes movimentos e às vezes não são tão previsíveis assim, ou o prazo tão como a gente espera. Estamos monitorando também a liberação de crédito, que não chega nas pontas. Então, todas as definições, todos os nossos pleitos que nós pedimos, estamos em cima disso, mas acreditamos que logo, logo vai estar boas notícias para a gente. Nós não podemos perder as esperanças. Mas estamos inaugurando agora uma nova fase. Com essa webinar de hoje, a gente inaugura uma fase, uma etapa, onde nós estamos fazendo uma nova gestão de crise. Se fosse pensar um pouco tempo atrás, se chegasse um adivinho, uma pessoa e falasse assim, olha, vocês vão ficar 3 meses sem vender, vão ter que ficar em casa, vão fechar todas as fronteiras, não vai ter voo, não vai ter nada. Não, esse cara é louco, esse cara não tem nem condição. Bom, mas é a realidade que nós estamos vivendo e estamos enfrentando isso de uma forma bastante saudável. Tá bom, tem várias dificuldades, mas estamos enfrentando isso de uma forma que nós vamos superar isso de uma forma bastante segura. Bom, mas chegou a hora de nós começarmos a pensar em acelerar nossas organizações e pensar como os operadores vão passar para essa nova etapa. Temos uma agenda importante que passa por esforços coletivos, por parcerias, que pode potencializar em grandes negócios. Ações de comunicação, nós temos o Supera Turismo, que é um movimento muito importante, que seria bom todos vocês seguirem, que é o hashtag Supera Turismo. Nós temos consolidação de inúmeros protocolos, tem inúmeros protocolos sanitários que nós temos que seguir e juntar tudo isso, porque nós temos de companhias aéreas, temos de hotéis, temos de estados, temos de países, e aí não tem fonte maior do que o operador, que nós juntarmos tudo isso e conseguir fazer toda essa consolidação. E nós vamos ter ainda várias conversas semanais que vão acontecer nos formatos de webinars, de reuniões, e ainda nós vamos ter muitas coisas em podcast. Nós vamos lançar vários podcasts para vocês, os associados, em vez de mandar muitas vezes comunicações por escritos, para poder escutar a hora que vocês quiserem, pelo streamer que vocês estiverem usando. E nós temos que focar agora no retorno do turismo. E, sem dúvida, como nós já tínhamos dizendo já há algum tempo, a previsão é que o retorno comece pelos destinos nacionais. Na pesquisa que nós fizemos agora, que nós divulgamos esses dias, nós tivemos, felizmente, 60% dos associados fizeram vendas no mês de maio. E desses 60%, e lembrando que em abril foram apenas 46%. Então, o mercado está reagindo. Não estou falando em quantidade de vendas, falando em vendas. Então, nós estamos começando a vender novamente. E desses 60%, 80% foram viagens nacionais. Então, a gente acredita muito que agora, nessa primeira etapa, pelo menos para 2020, o Brasil é a bola da vez. Então, nós vamos começar a vender muito Brasil. Muitas empresas estão ajustando as rotas necessárias. A minha empresa mesmo, vocês sabem que eu sou mais focado em internacional e agora estou começando a vender nacional. E estou vendo coisas, destinos diferentes, opções diferentes. Isso depois o Bruno, a gente vai conversar com o Bruno para pegar mais detalhes em cima disso. E tudo isso fortalece a importância das pesquisas para balizar os nossos negócios, com os nossos parceiros, com os nossos próprios negócios. E esse ponto é o que eu quero chegar.
A Brastoa, o objetivo da Brastoa é ser um hub que conecta as companhias aéreas, os meios de hospedagens, os receptivos, parques, shows, cruzeiros. Nós agimos como os operadores de forma transversal em todo o trade turístico. E nós, como Brastoa, nós queremos fazer isso de uma forma verticalizada e sempre continuar oferecendo para os nossos clientes as melhores experiências, com o máximo de segurança para todos os nossos clientes. O nosso trabalho como operadores é essencial, cada vez mais, e terá ainda mais valor agregado para que a nossa nova forma de viajar, essa nova maneira de vender e de fazer turismo, com muita entrega, com muitas opções diferentes, com muita experiência, zelo e, principalmente, responsabilidade. Bom, acho que eu já falei demais, mas eu acho que nós temos uns convidados muito importantes hoje aqui para falar, que são os nossos convidados, o Eduardo Sandovitz, o presidente Eduardo Sandovitz, da ABEAR, e o Bruno Endlin, da Fornatur, também o presidente Bruno Endlin, da Fornatur, que representa todos os secretários de turismo do Brasil. Então, nós vamos estar aqui com companhias aéreas e com todos os destinos turísticos. Então, eu espero que aproveite esse momento. E agora eu peço para a Mônica assumir a palavra e conduzir essas conversas. Eu vou estar aqui e vou participar do bate-papo com eles também. Muito bem-vindo, Eduardo, e muito bem-vindo, Bruno. E, por favor, Mônica, toque. Obrigado. Oi, obrigada, Roberto. Olá a todos, sejam bem-vindos. Que bacana, a gente já está aqui com grande parte dos nossos associados acompanhando. É um prazer a gente estar de volta com os nossos webinars. A gente deu um break, né, durante o mês de junho, e agora a gente retoma aí felizes, porque agora a gente está retomando com uma pauta que é bem mais legal, né, Roberto? Que agora a gente começa nesse momento de poder olhar para frente, de poder entender o que vem por aí e de trabalhar fortemente no nosso reposicionamento, né? Então agora a gente vai fazer uma força-tarefa, tanto a gente quanto vocês, para que a gente cuide de cada uma dessas etapas, para que quando efetivamente o mercado já estiver aquecido, a gente esteja também igualmente bem preparados. E aí é isso, caros convidados. Depois de 3 meses desafiadores que nós tivemos, né? É um prazer a gente recebê-los aqui. Vocês dois lideram 2 das entidades mais importantes, a das companhias aéreas e dos destinos brasileiros, que é o nosso foco prioritário nesse momento de retomada. E aí eu quero apresentar para o nosso público, vocês, né, devidamente, Eduardo Sandovitz, presidente da ABEAR, graduado em História, doutor em Ciência da Comunicação e professor doutor do curso de Turismo da USP. Foi diretor da Reed Exhibition, Alcântara Machado, vice-presidente do ICA, presidente da Embratur, presidente da AMB Turismo e Eventos da cidade de São Paulo, diretor de operações do São Paulo Convention and Visitor Bureau e diretor de turismo da Prefeitura Municipal de Santos. Edu, um prazer enorme ter você aqui com a gente, com toda a sua bagagem, com toda a sua experiência e agora à frente desse momento desafiador com as companhias aéreas, e tenho certeza que tem muito a compartilhar com a gente, ok? Seja bem-vindo. E quero agora apresentar o Bruno Wendling, bacharel em turismo pela PUC de Minas, especialista em ecoturismo, UFLA e extensão em gestão pública de turismo pela UFBA, 20 anos, que deve ser a Universidade Federal da Bahia, certo, Bruno? 20 anos no turismo, com experiência na iniciativa privada e 16 em gestão pública no turismo, nas 3 esferas de governo. E trabalhos realizados como consultor, facilitador, palestrante em 25 estados, 2 países e mais de 100 destinos turísticos brasileiros. Diretor-presidente da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul, da onde ele fala para todos nós hoje, desde 2017, e atualmente presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo, o Fornatur. Bruno, seja bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. E aí, bom, gente, todas essas tendências que nós temos hoje, a partir dessa discussão do futuro, da retomada, apontam para o turismo e para as viagens domésticas, começando sempre por aqui. Diante de um impacto tão profundo na nossa atividade, muitas mudanças já aconteceram. Acredito que nos destinos, para as aéreas, para as operadoras, enfim, para todos nós.
e saber em que estágio nós estamos neste momento e o que vem por aí, o que vem pela frente, é fundamental para que a gente possa ter maior aderência nas estratégias que a gente passa a desenhar a partir de agora com todos os nossos associados, seja para a criação de roteiros, seja para a promoção desses roteiros, ou mesmo para a comercialização deles em todo o mercado nacional. O nosso dia a dia exige que a gente acabe fazendo uma montagem de um quebra-cabeça para que a gente possa promover uma experiência perfeita para os consumidores. E diante da situação atual, agora a gente tem, além de tudo que a gente já unia de pontas entre os fornecedores e a rede de distribuição, a gente tem um tema novo que chega agora, que são os protocolos, e que eles vão fazer parte da nossa comunicação e do nosso dia a dia daqui para frente. E temos a convicção de que, mais do que nunca, a gente vai precisar trabalhar de mãos dadas com todo o setor e com todos os nossos associados para a gente poder fazer frente a esses desafios. Bom, só para a gente organizar, eu queria convidar os nossos associados que quiserem fazer perguntas, que possam colocar aqui no Q&A, como a gente tem feito nas outras edições. A gente está prevendo que esse bate-papo vai durar em torno de 1h30. E aí, para que a gente já possa começar, a pergunta é justamente essa. E aí eu queria ver, Edu, se você quer começar. E a questão que a gente quer trazer é justamente nesse primeiro momento um olhar para trás. O carnaval passou, o ano começa normalmente depois do carnaval, só que esse foi um pouco diferente e a gente teve muitas surpresas aí no nosso radar. A partir disso, quais foram os principais impactos que chegaram até as companhias aéreas e também, logo mais para o Bruno, para os destinos brasileiros, e em que estágio vocês estão hoje nesse cenário? Seria muito importante, e a gente queria, essa análise é muito importante para a gente embasar toda a nossa conversa, e a gente queria dar a cada um de vocês 15 minutos, e quando estiver faltando uns 3 para acabar, eu dou um alôzinho, ok? Edu, a gente pode começar por você? Tá bem. Queria agradecer, Roberto, agradecer a Mônica, dar um depoimento aqui aos associados da Brastor, que eu fiz um convite à Mônica para participar de um debate com os meus alunos. Ela nos privilegiou, nos brindou com 1h30 de conversa. Os meninos adoraram, a repercussão foi fantástica. Então, Mônica, queria te dar esse feedback, agradecer a você, agradecer publicamente diante dos associados, porque eu acho que sempre é bom a gente cantar na nossa própria aldeia, né? Então, queria te felicitar e te agradecer. Segundo, para ser bem objetivo, nós sentimos a crise chegando algumas semanas antes, de fato, dela se instalar aqui, porque era natural, bastava acompanhar os fluxos de viagem para entender que ela viria do Oriente para a Europa e da Europa para cá. Umas 3 semanas antes das pessoas começarem a se dar conta que ela tinha chegado aqui, nós tivemos um voo saindo de São Paulo para Milão, que tinha uma ocupação prevista superior, um pouco superior a 90%, que decola com um pouco mais de 30% dos passageiros, sem que ninguém tivesse feito avisos antes. Foi na noite em que, em toda a mídia nacional, no fim da tarde, começo da noite, em toda a mídia nacional, começaram a aparecer as notícias de que Milão, na Itália, havia se tornado um foco da crise sanitária. Bastou isso, começando às 7, 7h30 da noite no Brasil, o voo das 10h30 para Milão decolou vazio. No dia seguinte, em Nova York, algo semelhante se passou com o voo da American, que ia para Milão. Nós, na segunda-feira, começamos a entrar em modo crise, criamos um painel naquela semana com 28 medidas, hoje já com 36, divididas em 3 blocos para enfrentar esse processo. O primeiro bloco é pouco visível para fora, para o mercado, para os consumidores, que é a revisão das relações de trabalho, a revisão dos contratos, a devolução dos aviões, medidas de gestão interna. O segundo bloco já é mais visível para fora. As medidas mais visíveis foram o acordo que a gente conduz com o Ministério Público Federal, dando direito a todos os passageiros de remarcarem o bilhete pelo menos por uma vez, pelo prazo de 1 ano, sem custo. E aí nos somamos, do ponto de vista prático, a uma iniciativa do conjunto das entidades do turismo pelo adiar e não cancelar.
o número, para vocês terem já, e acho que é importante com esse público colocar alguns dados, porque acho que ajuda a reflexão, se você me permite, Mônica. Entre 80, de empresa para empresa variando um pouco, mas entre 85% e 87% dos consumidores remarcaram seus bilhetes. Tá? De 13% a 15% pediram cancelamento. Nós estamos fazendo as devoluções de acordo com os cronogramas estabelecidos. Também, nesse segundo momento, a gente constrói com a ANAC a permissão de fazer a malha essencial. Não é um movimento trivial, porque por sermos aviação regular, código 121, não é do dia para a noite que você resolve que não vai voar mais. Há todo um procedimento a ser vencido. Nesse momento, a ANAC, o próprio Ministério da Infraestrutura, a Secretaria de Aviação Civil entram no jogo e nós fizemos, então, essa malha essencial. Isso é importante porque, em boa parte do planeta, a aviação simplesmente parou de operar. No Brasil, a aviação doméstica, no seu momento de menor atividade em abril, estava operando ao redor de 180 voos diários, isso é 8,5% da nossa malha. Isso foi crescendo mês a mês. No final de julho, agora, nossas estimativas já são de ter superado 30% da malha. Nós vamos bater aí pouco mais de 700 voos, contra 2.700 voos diários, aproximadamente, que são a nossa malha pré-crise. Esse segundo bloco é um bloco que já então envolve toda uma relação com governos federais e com o governo federal e com os governos estaduais, em vários estados. Os acordos são feitos, as medidas são tomadas, estacionamos avião nos pátios da Infraero, medidas provisórias vão para o ar e por aí vai. O terceiro bloco, que é o bloco complicado, é o bloco de medidas. São 6 demandas que fizemos ao Ministério da Economia. A mais importante delas é um empréstimo, uma linha de crédito que a gente pede ao BNDES para capital de giro. Novamente, para dar os números a vocês, naquela primeira semana da crise, quando a demanda simplesmente desaparece, e nós estamos operando a malha regular, imagine o que é você levantar um Airbus, um 737 com 180 e tantos lugares, com 12 passageiros, com 9 passageiros. Nós chegamos a queimar naquela semana 45 milhões de reais diários, tá? Para vocês terem uma ideia da ordem de grandeza da encrenca. Obviamente, esse número veio diminuindo ao longo das semanas. A malha essencial, portanto, é vital para isso. A linha de crédito é demandada ao BNDES, o governo decide reunir o que eles estão chamando de sindicato de bancos, as propostas já chegaram às empresas, mas nenhuma proposta ainda chegou ao acordo, nenhum acordo ainda foi fechado. Além disso, fizemos mais 5 demandas, demandamos que o fundo de garantia dos colaboradores fosse liberado, ainda sob algum critério, dado que boa parte do nosso pessoal está em licença sem vencimentos. Demandamos depois mais 4 medidas, todas elas tendo como conceito-chave o alinhamento do nosso cenário tributário, do nosso cenário legal, ao cenário internacional. A grande demanda, a grande pedida a BEAR sempre é que os custos, que os procedimentos, que as regras brasileiras sejam aliadas às regras internacionais, porque isso faz com que a nossa aviação seja mais competitiva. Novamente, para dar um número, imaginem, por exemplo, uma empresa como a Ryanair, as pessoas que estão nos assistindo são experientes em mercado nacional e internacional. A Ryanair é a empresa mais eficaz em gestão de custos do planeta. Se a Ryanair, amanhã, num passe de mágica, operasse no mercado doméstico brasileiro, voando Rio, São Paulo, Brasília, Minas, etc., ela custaria 27% mais caro do que custa operando na Europa. Essa é a diferença precisa entre o conjunto de custos e problemas e desafios que a gente vive no Brasil comparados com o internacional. Bom, esse terceiro bloco não andou. Nenhuma dessas demandas ainda chegou a termo e há todo um debate a respeito delas. Podemos tratar isso depois. Alguns seriam resolvidos ontem, na votação da MP 925, que não foi votado, está na mídia de hoje, não foi votado por interferência do Ministério da Economia. O Ministério da Economia não deixou que ela passasse.
Colocado isso, nós nos lançamos no segundo desafio, isso já umas 5, 6 semanas atrás, para construir protocolos de segurança sanitária. Novamente, é um desafio muito rico do ponto de vista técnico, porque ele tem que alinhar os nossos profissionais médicos, técnicos de saúde aqui do Brasil, com o conjunto da nossa cadeia produtiva no país, aeroportos, fornecedores, provedores e pessoal de terra, ter o mesmo protocolo de norte a sul, não dá para ter um protocolo em Porto Alegre e outro em Belém, e este protocolo está alinhado ao protocolo internacional, porque, por exemplo, se um passageiro embarcar em Vitória, trocar de aeroporto em Guarulhos rumo a Madrid, ele só seria autorizado a desembarcar em Madrid se a autoridade sanitária espanhola tiver certeza que ele veio checado adequadamente desde o início. Então, construímos os protocolos e também tivemos que alinhá-los internacionalmente. Esses protocolos já são de domínio público, as empresas já estão há algumas semanas massivamente comunicando pelos seus meios de contato com os consumidores, clientes e com a cadeia produtiva, e isso está fazendo com que, de forma muito lenta, de forma muito vagarosa, mas até aqui, mês a mês, de forma consistente, nós estejamos vendo uma leve recuperação, que aponta aí para o fim do mês como uma malha já superior a 30%, 32% da malha que tínhamos antes. O que estamos vendo no futuro próximo creio que isso acabou se criando um consenso na indústria a esse respeito, uma retomada, primeiro, do tráfego doméstico, destacadamente mais regionalizado, e quando eu digo regionalizado, eu falo em voos com duração média ao redor de 2 horas. Tá? Por quê? Porque é o limite que o passageiro pode fazer para ir de um lugar a outro. Se chegar no seu destino e por acaso não se sentir 100% seguro, ele pode, no limite, voltar no mesmo dia. Um voo de 3 horas, 3 horas e meia, já é impossível pelo desconforto físico que ele retorne no mesmo dia. Isso aponta para alguns cenários. Primeiro, o da importância de ações de promoção e marketing, prospecção de clientes, neste raio de conexão, digamos, para os primeiros 60 ou 120 dias. Segundo, para o foco em eventos médios, 200 pessoas, lembrando sempre que 65% dos eventos que ocorrem no planeta têm menos de 500 passageiros. Quando eu estou falando de eventos de 200 a 250 pessoas, estou falando de aproximadamente 40% do conjunto do mercado de eventos pré-crise. Terceiro, isso vale principalmente para os destinos fora de São Paulo, é importante identificar quais lideranças empresariais, corporativas, associativas, acadêmicas são capazes de ter protagonismo na atração desse público. E eu creio que por aí você começa a disputar ou a requalificar o teu segmento corporativo, o teu segmento eventos. Do ponto de vista do segmento lazer, eu entendo que o público que está concluindo, que está agora como alvo para nós, são esses pouco mais de 2 milhões de passageiros brasileiros, 2,5 milhões talvez, que nos últimos 2, 3 anos viajaram para o exterior. Há um conjunto imenso de pessoas nesse país que sai de São Paulo, conhece Amsterdã, mas nunca foi a Recife, o que é capaz de descrever uma loja numa rua em Miami, mas nunca foi fazer compras nos Jardins. Nos Jardins deve ter, mas nunca foi fazer compras em uma série de lugares aqui. Portanto, há um público também de lazer que não vai viajar para o exterior nesta temporada agora de meio de ano e nem na próxima, principalmente porque, em decorrência da condução bastante instável, para ser gentil, do enfrentamento à crise sanitária pelo governo federal destacadamente, nós estamos com fronteiras complicadas ao norte, nos Estados Unidos, e na Europa também. Então, eu creio que está colocado de maneira muito sintética o conjunto de desafios, o de respostas e alguns rumos que podem nos levar a traçar políticas de vendas, de promoção e de marketing. Obrigado.
Obrigada, Edu. Excelente resumo. E eu já queria passar para o Bruno agora, Bruno, exatamente com essa colocação. Esses impactos não afetaram todos os destinos do mesmo jeito, ao mesmo momento, e os estágios em que os destinos estão certamente também não são os mesmos. Então, conta para a gente um pouquinho como é que você está olhando isso dentro do conjunto de associados de vocês, para que a gente, então, possa agora começar a ter um entendimento melhor de como é que está o Brasil nesse momento. Primeiro, agradecer, Mônica, Roberto, pelo convite. É um prazer estar com vocês, cumprimentar todos os operadores associados da Brastoa, cumprimentar especialmente também o Eduardo também, que eu sou fã do trabalho dele já há muitos anos, um dos grandes profissionais desse país. Bom, o impacto, por mais que tenha diferença entre os estados, ele foi geral, do ponto de vista de que os destinos fecharam as portas, assim como parou de ter aviões, parou de ter voos, parou de ter turistas. Naturalmente, os destinos, alguns um pouco mais rápido que os outros, né? Em março e abril já estavam fechados. O impacto foi muito alto, principalmente porque a expectativa para esse ano era muito boa, era muito alta. Aqui para o Mato Grosso do Sul também, com orçamento melhor do que o de 2019, com grandes estratégias sendo trabalhadas, em outros estados também, a gente vindo um pouquinho numa curva crescente de fluxo de passageiros aqui no Brasil, com uma expectativa da melhoria do fluxo internacional, por mais que ainda entenda que não há estratégias consolidadas para o mercado internacional da forma que deveria existir. Então, o impacto imediato foi muito grande, primeiro por algo que a gente nunca lidou, e do ponto de vista da gestão pública, né, nós somos um ator, assim, que tudo é nossa responsabilidade, mas a gente tem controle de muito pouco, né, Mônica? A gente não tem um controle direto do mercado, né? Nós somos uma entidade, hoje o Fornatur e as entidades estaduais, que tem como principal objetivo o fomento da atividade, ou seja, apoiar, dar condições, né, criar a melhor condição, o melhor ambiente para que os destinos possam se desenvolver. Então, a gente foi pego, assim, numa situação nunca antes vivida e com uma dificuldade ainda maior de fazer gestão, né? Então, o primeiro impacto foi grande, como fazer, né? Só que aí o Fornatur rapidamente se organizou nos últimos anos. É importante destacar que o Fornatur para de deixar de ser uma entidade só política, vamos dizer assim, uma entidade que só no passado só cobrava ou fazia pedidos de formas individuais, para uma entidade que tenta construir estratégias de forma coletiva. Então, no primeiro momento, a gente já se reuniu, já dividindo um pouco, está na linha do Eduardo, em ações de articulação e de implementação. Então, as ações de articulação que o Fornatur fez também imediato foi primeiro de apoiar o setor privado, nos pedidos do setor privado, principalmente no que tange a crédito e as questões trabalhistas. Então, a gente trabalhou muito perto também do Ministério do Turismo, levando uma série de reivindicações ou reforçando o pedido que vocês haviam feito, que todas as entidades do trade haviam feito. Infelizmente, muitas das medidas até hoje a gente continua pressionando porque elas não aconteceram. O destaque do Fungetur, já anunciado há mais de um mês, que eu tive notícias de bastidores que dificilmente ele vai desaguar em todos os estados, né? Uma notícia meio que concreta, tomara que ela não seja de fato verdade, e aguardando ainda, né, e sempre apoiando e pressionando, porque a gente está pensando já em retomada, ao mesmo tempo que tem empresas que não conseguiram nem sobreviver, estão com dificuldade de manter os seus empregados, quanto mais agora se pensar nessa retomada, no que tange a diversificação da oferta, enfim. Então, a gente fez muito trabalho com isso, reuniões com o governo federal, aqui no estado também, em paralelo, reuniões com bancos, né, Banco do Brasil, Sicredi, com o Procon também, numa medida parecida com a ABA, na questão de tentar dar a mínima garantia aqui para as nossas agências, operadores, em negociar com seus fornecedores. A gente assinou um protocolo aqui junto ao Procon MS, até anterior um pouco à medida do governo federal, para dar um pouco de reforço, e muita conversa, né? Nivelamento de informações, entendendo um pouco como é que era o cenário. Então, assim, o primeiro momento do Fornatur foi muito de articulação, né? O que está acontecendo, o que o setor privado precisa, e a gente começou a aproximar ainda mais de vocês, né? Conversando muito com a Brastoa, com a Bárbara, BH, começando a integrar o grupo das entidades privadas. Isso é um pouco inédito também, porque o Fornatur ele nunca havia construído junto, né? Eu falei, é o melhor momento de crise, né? O momento que a gente tem agora a oportunidade de construir de forma coletiva. Eu já vinha anteriormente já trabalhando muito com a Bárbara, falando com a Magda, com o Roberto, a gente precisava construir estratégias coletivas antes de pensar em pandemia, e agora faz muito sentido isso. Então, a gente começou a integrar algumas iniciativas privadas, agora destaque o movimento Supera Turismo, que a gente faz parte do Conselho Consultivo, então entendendo que a gente tem que estar próximo. Ou seja, o que vocês precisam, o que o Fornatur pode apoiar, principalmente na questão da articulação parlamentar. A gente fez muito trabalho, desde a questão da MP, tanto da Embratur, mas não no sentido só de transformar em agência, principalmente para dar uma cara para essa agência e descentralização de recursos,
a questão da promoção do turismo nacional, a MP de trabalho, enfim, muita articulação. E esses meses todos tem acontecido esse trabalho. Claro que há variações nos estados, né? Alguns muito mais pressionados pelo trade do que outros, desde o início, em que momento que vai ser ter a reabertura, a pressão maior por questão de crédito. Alguns tinham mais condição, porque já tinham alguns acordos anteriores com alguns bancos de fomento e conseguiram liberar alguns recursos para os seus empresários. Aqui no estado a gente não tem um banco de fomento, a gente passou e o nosso trade tem passado aí por muito aperto. Então esse foi o primeiro momento, né? De apoiar o setor privado e também de reivindicar ao Ministério algumas questões. Primeiro, de que qualquer decisão que o Ministério fosse tomar, que ela fosse tomada de forma coletiva, não era um momento de decisões individuais, principalmente já antecipando já esse momento que a gente está vivenciando agora, que é a retomada, que são os protocolos, falando já em protocolo, inclusive, quando começou a se pipocar os protocolos, né, individuais, alguns municípios fazendo de forma individual, depois algumas entidades. Eu já comecei a ficar um pouco preocupado de não ter essa uniformização, assim como teve nas companhias aéreas. Dos destinos já não foi dessa forma, né? Os municípios começaram a tomar decisões de forma individual, não é uma crítica, cada destino tem o seu tempo, é pressionado para reabrir, mas quando o Ministério anunciou que estava construindo os seus protocolos, aí a gente fez uma reunião com o Ministério, antes de qualquer lançamento. O primeiro alerta que o Fornatur fez ao Bob na época foi: Bob, não crie nada do zero. Faça a concertação de tudo que está sendo trabalhado. Então, as entidades já estão elaborando os seus protocolos. Unifique esses protocolos. Não reinvente nada. Olhe já para aquilo que está sendo feito. E a gente começou a fazer essa intermediação, vamos dizer assim, entre o Ministério. Depois, claro que isso foi conversado junto com vocês, né? Todas as entidades lá fizeram parte disso. E até o Fornatur teve um papel decisivo na questão da comunicação, né? No primeiro momento o seu chamaria turista responsável, turista protegido. Nós somos totalmente contrários a essa comunicação. Na nossa visão, era uma falsa promessa que ele estaria protegido de fato, porque o turista, ao contrário, dentro de uma aeronave, onde você tem quase todo o controle na operação, o destino, ninguém tem controle de onde que o turista circula. Então, aí a gente fez uma contraproposta ao Ministério, ele aceitou e mudou a comunicação, virou turismo responsável, né? Adotar procedimentos que minimizem esse impacto. Então, isso foi já até uma vitória já em termos de governança, porque o papel do Fornatur é esse, né, Mônica? É influenciar as políticas públicas brasileiras e demandar de forma coletiva. E eu creio que a gente tem conseguido fazer isso. Bom, que ponto que estamos agora? No ponto agora do planejamento da retomada. Alguns estados já propriamente voltando, retomando suas atividades, outros em fase de preparação. Aqui no Mato Grosso do Sul, hoje, dia 1º de julho, Bonito reabriu oficialmente. O estado ainda não reabriu, assim, o que eu digo, a comunicação. Nós temos agora, eu lancei semana passada no Conselho Estadual de Turismo o plano de retomada do Mato Grosso do Sul, mas o plano de retomada aqui não é só protocolos. Ele diz respeito à governança, ele diz respeito à nossa atuação na questão de voos. A gente tem uma atuação muito próxima às companhias aéreas, por mais que a gente perdeu muito e o nosso estado é pequeno, a gente não tem alto fluxo, então a gente tem um trabalho dobrado dos outros estados, a gente tem muita estratégia para isso. Eu vejo que a gente, no momento oportuno, a gente vai colher os frutos que a gente está trabalhando agora, e ações também de pesquisas, apoio à promoção, apoio à comercialização, junto com as operadoras. Então, já que falando agora com as operadoras, a gente vem fazendo um trabalho muito legal desde o ano passado de aproximação com as operadoras, colocando o nosso produto mais na prateleira, por mais que às vezes falar, mas não é papel do Estado fazer isso, né? Algumas agências nossas que ficaram um pouco assim, mas vocês estão trabalhando com o operador, pulando a cadeia. Pelo contrário, nós estamos fazendo um trabalho agora de reaproximação institucional, de trazer o operador para cá, fazendo ação com o público final do operador, fazendo capacitação. A gente fez algumas capacitações online, né, com alguns operadores. Agora mesmo está acontecendo uma live com uma operadora, e a minha gerente de mercado está participando. A gente fez esse trabalho de aproximação e até as campanhas promocionais. Eu só vou colocar na rua elas quando a gente se sentir seguro, né? Falei ontem aqui numa emissora, ao contrário de um destino que tem controle sobre aquelas... eu posso reabrir hoje porque todos os protocolos foram adotados, estamos prontos para receber, por mais que ele também não tem controle de onde vem o turista. Então não é só trabalhar internamente, né? A gente vive uma atividade que é o deslocamento, que é a grande característica da nossa atividade. O Estado, quando diz pode vir para cá, a responsabilidade é muito grande. Eu não me sinto seguro. A gente está na curva ascendente ainda no Mato Grosso do Sul, por mais que a gente seja o estado, vamos dizer assim, menos pior
da unidade da federação, nós estamos chegando próximo ao pico, só que isso varia, né? Você perguntou, não está uniforme nos estados. Alguns estados já se sentem um pouco mais seguros, já começar a fazer a comunicação, dizendo ao turista que pode voltar a retornar, mas aqui no Mato Grosso do Sul eu não me sinto seguro, e a gente tem muita responsabilidade com isso. De qualquer forma, a gente tem 3 campanhas promocionais em elaboração, uma já pronta, que a gente chama campanha de retomada, mas que eu vou só soltar, é um vídeo promocional no momento que eu senti que a curva está caindo, eu senti um pouco mais de segurança. Então, os planos estão sendo finalizados pelos estados, vocês podem ter acesso, Rio Grande do Norte já lançou o seu, Amazonas, alguns estados já, acho que Santa Catarina, só que eles variam bastante, né? Tem estados que chamam o plano de retomada como simplesmente o plano de biossegurança, que ele repassa aos seus empreendimentos, outros chamam o plano de retomada como seu plano de promoção. Aqui a gente chama o plano de retomada o conjunto de estratégias dividido em 2 eixos temáticos, o eixo de articulação, aquilo que não está no nosso controle, mas que a Fundação tem realizado, e o eixo de implementação, que é aquilo que está sob o nosso controle. Então, assim, ainda é um momento difícil, mas a gente está integrando alguns movimentos importantes, né? O movimento Supera Turismo é um movimento super legal, que começa a despertar nos empreendedores, nos empreendimentos, nas pessoas a vontade de voltar a viajar, a comunicação tem que ser mais integrada no que tange a questão dos protocolos, porque, voltando um pouco nessa questão, aqui no estado, o SESI e SEBRAE já tinham elaborado alguns protocolos por demanda de Bonito. Depois que veio do Ministério, qual foi o meu trabalho enquanto gestor? Fazer um par e passo para ver onde havia sobreposição, alguma divergência, a gente já até identificou uma, né? O do Ministério apontava o distanciamento de 2 metros, e os protocolos locais eram 1,5 metro, conforme a OMS, a gente já comunicou ao Ministério, ele já readequou, então isso é um trabalho legal de gestão, fazer conformidade e entregar uma informação mais clara para o nosso empresário, o nosso operador local, o nosso agente de viagem, o nosso hotel, porque não pode ficar diferente, né? Alguns destinos quiseram fazer selos locais. Falei, vocês vão comunicar um selo local, mas o turista nacional e depois o internacional, ele vai buscar um protocolo nacional. Da mesma forma que o Eduardo colocou os protocolos internacionais de aviação, segue a mesma linha, ou deveria seguir a mesma linha. Destino, né, município, destino, estado, com a comunicação nacional. Então, esse é um trabalho muito grande ainda que o Fonatur tem feito, de sensibilizar os gestores estaduais a alinhar essa comunicação com seus empresários para facilitar a implementação desses protocolos e, naturalmente, a reabertura desses destinos. Então, estamos nessa fase agora, Mônica, planejando, torcendo para que a curva comece a descer, para a gente se sentir seguro em, de fato, reabrir, apesar que nós aqui no estado fazemos uma gestão descentralizada para os municípios, né? Nós não temos interferido nos municípios, mas eu tenho conversado, faço alguns alertas, exponho um pouco das preocupações, nivelo muita informação com eles. O plano agora que a gente fez, além de ser uma prestação de contas de tudo que nós fizemos, porque nesse momento a Fundação trabalhou muito offline, vamos dizer assim, as pessoas não veem o nosso trabalho, já é difícil de ver o trabalho de um órgão de turismo, e agora muito mais, então é uma prestação de contas e um norte também, agora para os destinos pensarem nessa retomada de forma mais organizada. Obrigada, Bruno. E eu quero aproveitar e continuar um pouquinho com você, já agora olhando um pouco para o futuro. Você trouxe várias dessas questões que vocês estão olhando, tanto para protocolos, como para a questão de governança e tudo mais. Agora, olhando para o futuro, quais são os principais desafios? E aí a gente tem um desafio que é nosso, das operadoras, que passa muito por isso. A gente sempre promovia os destinos pelas experiências, pelas belezas, pelos seus diferenciais, e agora a gente precisa incorporar o tema do protocolo. E eles são muitos, como você mesmo colocou, desde o que vem do Ministério, e não necessariamente essas conformidades todas estão acontecendo, e a gente tem os mais diversos sendo trabalhados. Agora a gente acabou de fazer um trabalho consolidando tudo isso, como o Roberto comentou, mas a gente sabe que eles não são estáticos, eles vão mudar a todo momento e adequações vão ser feitas. Olhando para o futuro, como é que você acha que a gente pode superar esses desafios? Quais são eles, os principais? Como você acha que a gente pode superá-los? E aí eu queria também ter um pouco mais de informação. Vocês têm alguma consolidação das informações? Porque
A gente sabe que a situação no Sudeste é uma, no Nordeste é outra, e assim sucessivamente nas regiões do Brasil. Vocês têm, dentro disso que você falou das pesquisas, algum consolidado, uma fonte de referência que a Brastoa e os associados possam usar como um informativo seguro do estágio que está, da previsão de abertura ou não, enfim, de informações que possam ser úteis estrategicamente para a gente construir esse trabalho? Assim, de forma bem objetiva, Bruno, se eu puder complementar, a pergunta da Mônica, desculpa. Inclusive o seguinte, né? A gente percebe que os nossos clientes, eu como operador eu posso falar isso, tá? Que os nossos clientes, eles têm um certo receio de aglomerações. Então, os destinos normais que nós tínhamos, com algumas praias do Nordeste, algumas coisas, outros destinos que são aglomerações, realmente as pessoas vão evitar de ir. Então, a gente precisa saber dos estados, se vocês estão procurando alternativas que te possam oferecer essa segurança, que não vai ter uma massificação. São destinos novos e aproveitar e até promover a sustentabilidade do local para pegar destinos novos e produtos novos. Desculpa só para complementar, mas acho que é importante essa pergunta. Não, perfeito. Eu já ia abordar isso. Eu vou separar minha resposta pelo Fornatur e pelo Estado, porque há alguma diferença. A questão da informação, Mônica, ainda não há uma unificação dessas informações. Você vai encontrar em alguns estados uma informação muito mais sólida, consolidada, principalmente nos estados que têm o seu observatório de turismo ativo e produzindo dados e informações. Aqui no Mato Grosso hoje já tem o observatório há 3 anos, nós fazemos parte da Rede Nacional de Observatórios, mas não é todo o Brasil que está nele. E aí houveram, inclusive, algumas pesquisas da rede de observatórios, aí você vai ter dados consolidados, uniformes, desses estados que adotaram, que têm os seus observatórios que fazem parte das redes. O que não tem, vai ter um pouco de prejuízo em relação a algumas informações. Até o próprio Ministério, né, que tem a RINT, que é a rede de inovação lá, nós esperávamos que eles estariam integrados com a Rede Nacional de Observatórios, e eu descobri semana passada que não há ainda esse alinhamento, né, o que é muito estranho. Você tem 2 iniciativas nacionais, mas que elas não estão em convergência, ou seja, a rede que quer tratar de mercado não está alinhada àquela rede que produz os dados e informações que o mercado precisa. Nós precisamos ainda de um alinhamento mais nacional, mas você vai encontrar alguns estados com informações concretas e que naturalmente vai ajudar a Brastor, e depois, posteriormente, eu posso, inclusive, te colocar em contato com... Tem um conselho dessa rede aí de observatórios que pode abastecer a Brastor de informações muito importantes. No que tange a relação nos nossos desafios, né? E o Roberto colocou, inclusive, agora as expectativas ou os medos, né? Temores do turista a partir desse retorno. E eu concordo, naturalmente. Eu vejo mais oportunidades, aí, claro, olhando um pouco para o Mato Grosso do Sul, desse novo turismo, vamos dizer assim, do que até dificuldades, porque nós somos já naturalmente um destino aqui no estado de atividades de baixa aglomeração, né? De baixa densidade, de alta exclusividade, de muita experiência, porque são atividades outdoor, o ecoturismo, turismo de aventura, e até na capital, aqui em Campo Grande, o próprio segmento de negócios e eventos, que o Eduardo bem colocou, eles vão cada vez mais ser segmentados, e a gente tem uma oportunidade aqui também de abraçar o segmento tanto corporativo quanto de negócios e eventos. Então, eu vejo que o desafio dos destinos são os mesmos desafios, em alguns pontos, que nós sempre tivemos, mas que nós nunca colocamos em prática. Primeiro, gestão de destino. Nós sempre falamos em gestão de destino, mas isso, de fato, do ponto de vista do Estado, nunca normalmente acontece. É sempre a gestão do ponto de vista individual, né? Do meu empreendimento ou da minha rede de segmentos. Nunca vamos pensar no destino. E agora é obrigatório. Ou você pensa gestão de destino, ou você vai estar fora, de fato, do mapa hoje, pensando que a gente vai ter que ter uma rede de integração, uma oferta inovadora, novos destinos precisam ser trabalhados, né? Comunicação de forma integrada, voltado muito para o mercado, ações voltadas com operadores, que às vezes a gente esqueceu um pouco, não vamos trabalhar só com o público final, porque a internet nos deu essa condição, e a gente viu ano passado que a gente precisava se reaproximar dos operadores, afinal de contas vocês são nosso atacado, são aqueles que conseguem colocar o produto na prateleira do mercado. Então, se eu vejo esses desafios, fazer aquilo que sempre foi necessário no passado, integração, governança, continuidade de política pública quando ela tem funcionado, essa capacidade de inovação e de reinvenção. E claro que os destinos que sempre foram ancorados no turismo de massa têm um desafio maior natural.
E eu vejo que alguns estados eles já estão trabalhando nisso, né? Tentar mudar um pouco o foco, diversificar essa oferta, não só do turismo de sol e praia massivo, mas principalmente do turismo de natureza. Para você pensar, a praia não é aquilo que nos une em termos de Brasil, mas a natureza sim, né? Os 27 estados têm unidades de conservação, têm atividades de ecoturismo, de aventura, que podem ser melhor trabalhados, adotando os seus protocolos, tentar diversificar, espalhar um pouco, vamos dizer assim, bem grosseiramente, o turista nesses territórios, e eles têm um grande desafio. Mas, ao mesmo tempo, depois até quero escutar o Eduardo, a gente fala muito do novo turismo, né? Esse novo paradigma. Eu ainda tenho um pouco de dúvida, eu confesso, né? Já que o brasileiro é uma espécie que precisa ser estudada, de como é que vai ser realmente o comportamento das pessoas, porque não vai me surpreender se no Réveillon as praias estiverem lotadas. Se os Réveillons lá em Balneário Camboriú, vou dar um exemplo, que minha cunhada de lá, eu já passei Réveillon e não tenho vontade de voltar a passar o Réveillon, porque não é meu perfil de turismo. Será? Como é que estará esse comportamento? Eu tenho muitas dúvidas, sabe, Roberto? Porque nós estamos muito trabalhando nesse novo turismo, essas novas tendências, mas a vida real, como será, a gente pode ter algumas surpresas. Mas mesmo assim, eu entendo que os destinos que vão trabalhar com atividade de experiência, que não é novidade nenhuma para vocês, né? Bem, o projeto de economia da experiência já vai fazer mais de 15 anos, ele tem que ser colocado em prática. As atividades de grupos pequenos, Bonito agora mesmo reabriu, mas com grupos de 5 pessoas, não serão de 12 ou 13, então já era baixo impacto, ficaria mais baixo ainda, e a exclusividade aumenta, né? Ou seja, a entrega de um produto exclusivo, de alto valor agregado, pode tornar o destino ainda mais competitivo. Então, essa é a minha expectativa, assim, em linhas gerais, para não tomar muito tempo também de vocês. Obrigada, Bruno. E agora, passando a bola para você, Edu, e pegando o gancho do que o Bruno trouxe, o turista é um desafio, o comportamento do turista é um desafio aí para o futuro. E também queria que você aproveitasse para contar para a gente, dentro dessa nova etapa que a gente começa, o que muda do ponto de vista da operação, o que muda do ponto de vista dos voos, vocês estão incorporando novos destinos, que desafios são esses que você olha para frente e entende que vocês vão precisar trabalhá-los para que a gente possa aí, buscar esse caminho aí mais assertivo? Na realidade, as duas questões acabam se tornando uma só, que é procurar entender como é que as pessoas vão se comportar. Eu resgato aqui o tema que o Bruno colocou. Bruno, aliás, me mata de orgulho ver o Bruno à frente de uma unidade, à frente do Fornatur. Bruno, para quem não sabe, nós fomos da mesma equipe nos tempos do Ministério do Turismo, que tínhamos Marca Brasil, Plano Aquarela, Promoção Internacional, enfim, uma série de programas. Eu creio que, primeiro assim, deixa eu ser muito transparente. Eu sou muito cético e me causa um pouco de espécie quando, de vez em quando, eu vejo umas palestras com consultores assim que falam uma linguagem empolada, que o novo turismo, o novo isso, o novo aquilo outro. Porque assim, não é um novo cidadão, não é um novo ser humano. Somos os mesmos seres humanos com novas preocupações. Então, vamos colocar as coisas do tamanho que elas são. Que preocupações são essas? São de dois tipos. Preocupações com a nossa segurança pessoal, do ponto de vista da saúde, e preocupação com a nossa segurança econômica, dado que a realidade do desemprego, da diminuição da economia, do fechamento de negócios, é um dado comum hoje da vida de todo mundo. Hoje, inclusive, nós amanhecemos com a mídia nacional coberta de notícias que, pela primeira vez em sei lá quantos anos que a gente mede, hoje tem mais gente sem trabalho do que com trabalho nesse país. Tá certo? Então, é disso que nós estamos falando, né? De um cenário econômico devastador por N situações, em grande parte pela pandemia, em grande parte por opções que esse país tomou de conduções políticas econômicas. Ora, colocado isso, que desafios nós temos à frente? Há um conjunto de desafios, são desafios técnicos, gerenciais. Portanto, são os protocolos e suas consequências. O que nós estamos dizendo da experiência básica de viagem? Viajar de avião, e eu diria isso tranquilamente pelos próximos 12 meses, vai ficar menos confortável. Nós estamos orientando só entrar no aeroporto quem precisa viajar, para não ir aquele grupo de 12, 15, 20 pessoas se despedir de um ou dois. Desde chegar no aeroporto esteja de máscara.
o check-in seja feito sem contato entre as pessoas, o cara etiqueta a sua própria bagagem, não troca documento no balcão com o nosso colega que está lá, que vai estar com uma proteção. Antes do raio-x, nós já estamos com uma aferição de temperatura em quase todos os aeroportos, eles estão implantando isso para e passo. Em alguns também já tem um tapete no qual você passa o pé e deixa sujeira para trás para criar, pós-raio-x, uma área mais segura, em que pelo menos não tem ninguém com a temperatura alterada, ou sem máscara, ou sem ter passado por um tipo de limpeza. A fila com distanciamento social. E aí começa um desafio de educação, né? Um desafio de educação e consciência. Nós estamos procurando educar as pessoas, então hoje o nosso colega lá na porta do avião está dizendo, olha, por favor, só levanta o pessoal da fila tal a tal para manter o distanciamento, etc., fora do avião. E a gente fala e de vez em quando levantam 32 pessoas ao mesmo tempo. Mas isso é devagar, é o desafio que a gente tem no processo de formação e educação cultural. A bordo, máscara o tempo todo, o filtro REPA ligado, eu já quero adiantar aqui, de vez em quando tem gente que pergunta, mas dá para bloquear o assento do meio? Não, não vamos bloquear o assento do meio. Por quê? Porque é desnecessário. Não é porque a gente queira ou não. O grande coração da segurança da viagem de avião hoje é o filtro REPA, REPA com H na frente. É um filtro que a cada 3 minutos, por meio de sucção, troca todo o ar da aeronave. Então, ainda que você sente ao lado de outra pessoa, estando de máscara, você fala, virando para cá, o filtro suga o ar. Então, o avião, a bordo, você está num ambiente mais seguro do ponto de vista do ar do que em boa parte dos ambientes corporativos, escritórios, até de algumas das residências em que a gente eventualmente esteja. O serviço de bordo está suspenso nos voos curtos, nos voos mais longos há um novo critério, uma nova forma de servir, de embalar, de colocar e de tirar. A higienização dos aviões foi radicalizada ao extremo e depois o desembarque também é com distanciamento, porque fora do avião você não tem o filtro REPA. Então, veja, esse é o desafio técnico. O desafio técnico você tem enfrentamento e tem condução. O outro desafio é o mais difícil, resgata um pouco o que o Bruno está colocando. Como equacionar a promoção e a segurança em alguns destinos e convencer as pessoas de que é possível retomar esse processo. Olha, eu creio que a primeira coisa é ter calma. É não achar que isso vai acontecer em 15 dias ou começar a acreditar em métricas matemáticas. Nós estamos lidando com seres humanos, não há uma régua ou uma regra que possa mensurar todos da mesma forma. As percepções são muito individuais, estão ligadas à idade, estão ligadas à complexão física, estão ligadas às condições, ao grau de acesso à informação que você tem, a uma série de coisas. O que faz crescer alguns papéis. Primeiro, o papel do gestor do destino, isso o Bruno tem razão. Mas, segundo, faz crescer, a meu juízo, o papel daquele que está organizando o produto. Portanto, cresce o papel do operador. O que, novamente, gera consequências interessantes. Por quê? Porque isso coloca mais uma tarefa para o operador, o que não é exatamente simpático, mas é um fato. Mas, segundo, também valoriza perante o consumidor, portanto, o reinsere junto a alguns mercados que, eventualmente, pré-crise, ele tenha perdido. Vamos lembrar que muitos de nós aqui, eu participei de 3 ou 4 debates nesse sentido, há um ano e meio atrás, discutíamos como manter a relevância de todos os agentes da cadeia produtiva, dado que a digitalização, a automação, o self-service de cada um estava impactando o resultado de vários negócios. Entre esse conjunto de notícias desastrosas que a gente está recebendo, esta talvez seja a segunda notícia interessante. A primeira, para resgatar o que eu disse lá atrás, é que há um público-alvo. Eu quero aqui só dizer um número, gente. Esse público que viajava para fora. Quando a Varig quebrou, lá se vão 15 anos, nós tínhamos 6 milhões de assentos conectando o Brasil com o mundo. A Varig foi embora, levou quase 80% com eles. Agora,
quando a Avianca vai embora há pouco mais de um ano, o Brasil tem pouco mais, pré-crise, pouco mais de 14 milhões de assentos conectando o Brasil com o mundo, 4/5 destes assentos por ano. 4/5 destes assentos ocupados por brasileiros viajando para fora e voltando. E estes passageiros não vão viajar para fora por um ano. Portanto, tem aí alguns milhões de pessoas para disputarmos, não é? Eu fiquei feliz com o comentário simples do Roberto quando abriu a conversa. Olha, minha empresa sempre foi internacional e nós estamos pesquisando destinos nacionais. Esse movimento, se eu entendi bem o que o Roberto escreveu, acho que foi isso, com certeza está se repetindo numa série de colegas que estão nos assistindo e outros que estão pelo mercado. Então, eu creio, primeiro, que são as mesmas pessoas. Segundo, temos novas preocupações, temos algum desconforto, temos novas oportunidades. Há um desafio, acima de todos eles, e nisso eu creio que a Brastoa é que tem um grande papel, que é o seguinte: há um conjunto de medidas anunciadas à torto e à direito pelo governo que não viraram fato e que estão complicando muito a vida, a nossa, destacadamente, porque as empresas aéreas que entraram nessa crise estavam fortalecidas. A Avianca, quando quebrou, levou embora 14% do mercado. Então, cada empresa cresceu para cima disso, 5%, 6% cada uma delas, entraram um pouco mais fortes. Mas como nós vamos sair do lado de lá, depende, em parte, da aplicação dessas medidas que nós demandamos. A mesma narrativa vale para as operadoras, certo? Talvez, obviamente, em menor proporção, mas simplesmente por conta do tamanho de cada empresa. Mas é tão vital o crédito para vocês como é para nós. Portanto, aí há um terceiro papel, que é o papel institucional, que é o de construir, o de disputar e, eventualmente, começar a subir o tom, quando for necessário, não é, com os responsáveis por viabilizar esse conjunto de medidas. Muito bem, Edu. E eu vou aproveitar o seu gancho só para tirar um pouquinho mais de você dessa questão que você traz quando você fala dos produtos. Você fala desse desafio de quem organiza os produtos. O Roberto tinha trazido essa questão aí, que o Nordeste sempre foi o carro-chefe do Brasil e hoje a gente olha para isso e fica se questionando de que forma que a gente pode influenciar nessa tomada de decisão. E aí eu acho que é tanto para o Bruno quanto para o Edu. Como que os associados Brastoa podem atuar de uma forma mais próxima, seja das aéreas, seja dos destinos, para que a gente possa colocar na prateleira dos operadores produtos que tenham maior aderência com as necessidades dos destinos, com as estratégias das companhias aéreas, para a gente promover essa melhor distribuição do fluxo no Brasil, para promover um turismo mais sustentável, como o Roberto trouxe. Como que vocês sugeririam esse trabalho das operadoras e da Brastoa junto aos demais players para a gente justamente caminhar nessa direção? Edu? Do nosso ponto de vista, há alguns instrumentos que já estão no ar e outros que podem ser criados. Todas as empresas aéreas têm uma espécie de grupo de interlocutores de mercado criado e que periodicamente se reúne com as suas direções. Eu mesmo conheço vários e já vi várias dessas reuniões. É claro que não engloba todo o mercado, mas todos os grupos, tanto o grupo Brastoa, como o grupo Abav, como o grupo Abracorp, todas as entidades, esse ecossistema de entidades do setor, têm associados, têm representantes ou têm dirigentes que periodicamente se reúnem com os dirigentes das companhias aéreas e têm trocado cenários e experiências. Esse é um instrumento. O segundo instrumento, eu creio que, Mônica, é um desafio nosso. Acho que eu e você, inclusive, podemos conduzir esse processo, que é os fóruns em que já participamos e que podem ser perfeitamente pautados nesse sentido. O Superaturismo pode ser um, e outros tantos, outros 3 ou 4, do qual conjuntamente participamos. Uma terceira possibilidade se dá quando a gente pode também estender esse debate a outros players de mercado.
Fornatur, Fórum de Secretários Municipais, receptivos locais. Do nosso olhar aqui, o que nos leva a construir a agenda de destinos para os quais a gente retoma os voos é a demanda que a gente percebe. Os nossos instrumentos de percepção de demanda são muito refinados, confesso a vocês, sem falsa modéstia, que são muito competentes, porque a gente começa a ver aonde as pessoas estão entrando no computador para procurar voo, para onde as pessoas estão procurando voo, de onde estão vindo os cartões de crédito que começam a pagar. Se o cara na cidade A está pagando voo com cartão de crédito da cidade B, a gente consegue ler esse tipo de informação com um grau razoável de eficiência. Então, você já sabe que para a cidade B já tem demanda colocada. Por quê? Porque nós não conseguimos prever com 100% de certeza qual é a evolução do desenvolvimento da reabertura em cada uma das cidades. E repito, quer dizer, toda a nossa postura, não apenas pública como prática, nossas políticas concretas, nesse momento, são preservação de saúde. Então, a única coisa que nós não fazemos aqui é entrar nessa onda de pressionar prefeito, governador a fazer reabertura. Nós não concordamos com essa prática e não entramos nesse tipo de movimento. Mas estamos absolutamente prontos, os aviões estão paradinhos, em manutenção permanente, as equipes estão lá. Olha, apareceu demanda aqui, vamos embora. E é isso que os números que eu mencionei no começo sobre desenvolvimento do nosso volume de voos mostram. Obrigada, Edu. E, Bruno, passando para você justamente essa mesma pergunta, né? Como é que a gente pode trabalhar juntos buscando aproveitar essa situação toda para que essa retomada se dê de uma forma mais responsável? Essa é uma questão. O Zuquim está colocando uma pergunta aqui justamente para você nessa linha. Alguns destinos são mais seguros naturalmente, como o Pantanal, podemos dizer isso? Então, assim, a gente tem alguns destinos que podem eventualmente ser trabalhados, eles podem ser trabalhados dessa forma, como mais seguros ou não. E aí eu queria emendar ainda nessa reflexão sobre esse trabalho conjunto, no sentido, muito é dito de que a gente pode buscar agora um momento para criar e promover novos produtos que eventualmente não faziam parte desse alvo inicial das operadoras, dos destinos do Nordeste e tudo mais. Ter novos produtos é um desafio para os destinos? Ter produtos que sejam aptos e preparados para comercialização de uma forma mais organizada é um desafio para vocês? Vocês olham isso como uma questão a ser resolvida? Tá aí, é isso. Maravilha. Bom, um abraço ao Zuquim, obrigado aí pela pergunta. A gente tem um desafio muito grande agora, nessa inovação de novos destinos, e a gente tem já respondendo o que a gente pode fazer, o que as operadoras podem fazer. Essa aproximação, Mônica, já está sendo feita com alguns estados, no que tange alinhamento das informações acerca desse destino. Vou dar um exemplo bem simples, uma ação bem simples que a gente está fazendo, é trazer o gerente de produtos da operadora para cá. A gente tinha operadoras que vendiam o Mato Grosso do Sul há anos, com seu receptivo oficial, mas que o gerente de produtos nunca tinha vindo para cá. Eu pergunto, como esperar que essa operadora possa diversificar e formatar novos produtos para o meu estado, sendo que o responsável por isso não conhece o meu estado? E aqui a gente tem muitas particularidades, para quem conhece o Mato Grosso do Sul, de algumas informações que chegam nebulosas ao trade, que não são, na verdade, realidade, desde acesso. Parece que o Pantanal fica a 1.000 quilômetros de distância de Campo Grande, está a 150 quilômetros, que Bonito e Pantanal podem ser conjugados no mesmo produto. E esse tipo de lacuna só resolve com essa ação, né? É uma das soluções, né? Traga o gerente de produtos ao seu estado e mostre ele, de fato, o que você tem de produto consolidado e até novos produtos, né? Como apresentar esses novos produtos. Porque o mercado tem que comprar também, literalmente, quando o Estado anuncia, olha, nós temos uma política agora de diversificação da oferta turística aqui do Estado, ou brasileira, enfim. Aqui mesmo, quando eu cheguei aqui à Fundação, nós lançamos uma região nova, era a antiga região norte, chama uma região Cerrado Pantanal. Provavelmente ninguém de vocês conhece ela. Mas se eu falar que tem um município que chama Costa Rica e que está no Parque Nacional das Emas, aí vai começar a clarear um pouco mais
na mente de cada um dos operadores aonde pode estar esse destino. E que esse é um destino de natureza, que tem parques municipais, que tem atividade de aventura. Então, a minha dica, na verdade, tanto para a Abrastoa quanto para os destinos, é fazer essa aproximação de fato e esse nivelamento de informações. O que nós temos já, o que nós temos novo, se não são novos destinos, ou se eles têm, na verdade, capacidade de alcançar o mercado regional, nacional, futuramente internacional. No ano retrasado, eu trouxe aqui um evento internacional junto com a ITTA, e a gente levou a diretora da ITTA em Costa Rica, e ela falou bem tranquilamente para o destino: vocês não estão prontos, nem para o mercado nacional, vocês têm questões a serem vencidas, de estruturação, de protocolos de segurança do turismo de aventura, né, anterior à questão da pandemia. Então, esse tipo de informação é muito importante. O pessoal começa a nivelar com o destino, primeiro, qual que é o alcance que ele tem, e é importante escutar do mercado, né, porque, claro, o seu destino, cada um quer falar: não, eu quero ter turista nacional, quero ter turista internacional, eu quero conversar com o Eduardo, eu quero trazer companhias internacionais para o Mato Grosso do Sul, mas, como ele falou, tem uma série de informações que ele já tem acesso. Eu estou bem curioso, viu, Eduardo? Poder abrir como é que depois a gente tem acesso a alguns dados, para aqueles dados que a gente pode ter para melhorar a gestão dos estados também, porque isso é um desafio, né, do gestor, ter acesso a informações para antecipar alguns cenários. Exemplo, se eu já sei há quantos meses de antecedência que o turista X do país X compra o produto para vir para o Brasil, eu não vou fazer promoção em novembro para minha alta temporada. Eu já gastei dinheiro à toa, desperdicei recurso público. Essa também é uma ferramenta de inteligência que precisa ser adicionada também para o gestor. Então, assim, de forma resumida, é isso. E, naturalmente, o desafio agora de trabalhar com os destinos de baixo impacto, mesmo que eu concorde com o Eduardo, né, eu também sou nessa linha, né, de que o turista não vai ter grandes mudanças, mas está se falando tanto desse novo tipo de turismo que nós podemos também aproveitar para aqueles locais que têm esses destinos que já eram mais exclusivos e que entregavam alto valor, para colar isso na nossa promoção, né? Se tiver essa capacidade estratégica de promoção, naturalmente de atingir esse público, né, que não está viajando para fora, ou que não vai viajar para fora, ele naturalmente vai buscar destinos mais exclusivos também no Brasil. Então, pode ser uma oportunidade para vender. Bonito mesmo, né? É um destino ainda nacional. Nós temos 10, 15% só de turistas estrangeiros em Bonito. O Pantanal já é um destino internacional. Não posso trabalhar mais esse turista que ia para fora, para Bonito, para trazer mais turistas que eram internacionais, vamos dizer assim, que gostavam só de viajar para fora e para cá. Então, tem uma série de oportunidades, mas eu destacaria de forma mais simplificada isso. Essa aproximação na formatação desses novos destinos ou dos produtos que já existem, nivelando informações entre as operadoras e os estados e destinos. Bruno, até aproveitando isso, porque você falou dessas estatísticas que o Eduardo falou, eu também gostaria de ter essas informações, acho que seria muito importante para a gente formatar os produtos, e os operadores também precisam dessas informações que os destinos têm, porque muitas vezes não chega na mão da gente. Que nem eu falo, é verdade o que o Eduardo falou, eu estou começando a operar destinos nacionais, eu trabalho com destinos exóticos internacionais, destinos de experiência. Agora, como eu chegar para saber os produtos que eu tenho? Está tendo uma grande dificuldade de chegar para os fornecedores, para os operadores nacionais. Você olha, o que você tem diferenciado? As pessoas às vezes não conseguem entender isso. Que é um produto que você pode ser um produto diferenciado, ou visitar uma comunidade, ou participar de um projeto diferenciado. Os próprios operadores, os receptivos, não conseguem oferecer isso para a gente, mas às vezes tem um grande potencial. Então, eu acho que seria um papel fundamental. Eu coloco, como eu falei no começo, um dos papéis da Abrastoa é ser um hub. Eu acho que seria interessante a gente conseguir articular essas informações que vocês têm com as informações que o Eduardo tem e tentar juntar e montar uma estratégia nacional para desenvolver cada vez mais. E ainda mais que eu falo, que agora a Abrastoa também faz, eu faço parte do conselho consultivo da Embratur. Óbvio que surgiu, a Embratur virou agência no meio da pandemia aí também, né, junto com a MP 907 e tal, mas não tem nada que a gente consegue promover. Inclusive, a ideia era usar os recursos que a Embratur tem para promover o Brasil lá fora, inicialmente para promover o Brasil para os próprios brasileiros, mas isso eu não vi acontecer, né? Mas são atitudes que tem que juntar
E eu coloco a Brás Twitter como uma disposição para a gente começar a fomentar cada vez mais esse mercado. Legal. Se puder só rápido, Mônica, complementar também uma última estratégia que a gente já está fazendo, é unir, a gente tem um programa de captação de voos, como eu disse, a gente passa por muitas dificuldades por ser Mato Grosso do Sul e não ter um alto fluxo, e claro, naturalmente que as companhias olham isso, a gente consegue ter um business case bem forte, e a gente tem começado a atuar e fazer parcerias em captar novos voos, quando da normalização, e junto com a operadora também, que possa garantir X assentos. Eu acho que isso é um movimento que ele até escutar o Eduardo depois, como é que ele vê essa relação, gestão do destino com o operador e a companhia aérea para garantir o mínimo de passageiros, para viabilizar aquele voo nesse período inicial, vamos dizer assim, principalmente para destinos de alta exclusividade, mas que não tem um fluxo grande como os grandes centros. Também essa é uma estratégia que a gente tem trabalhado nesse mês e no mês anterior. Acho que já fica aqui o convite, se a gente pudesse unir e fazer essa articulação dessas pontas todas, né, Edu? Acho que a gente pode contribuir até para que esse trabalho das aéreas se some ao esforço que está sendo feito em termos dos destinos e para que a gente também use essa força do coletivo da Abrastoa para comercialização das rotas que forem sendo abertas, porque é uma forma da gente otimizar o trabalho de todos. E aí, pegando o gancho aqui, eu queria trazer uma questão que está sendo levantada pela Shirley, que ela pergunta sobre os selos, né, aonde a gente pode buscar as informações dos selos ou dos certificados que estão sendo desenvolvidos pelos diferentes destinos e fornecedores. Então, Shirley, a gente acabou de lançar hoje um consolidado aqui pela Abrastoa de tudo que a gente já levantou, mas, Bruno, fica aqui o convite, se vocês tiverem alguma fonte de referência de vocês sobre esse tema, para que a gente possa trabalhar juntos e otimizar e juntar essas informações num único espaço para ajudar o associado é muito importante. E a questão os destinos estão trabalhando com empresas de receptivo para que as novas possibilidades cheguem às operadoras? Bruno, acho que para você. Sim, estamos aqui. A gente tem um trade que está bem integrado, a gente já vem construindo esse trabalho já nos últimos anos, então a gente é muito próximo deles em relação a essa atuação da Fundação, que no início, confesso que tem um pouco de conflito, né? A Fundação está buscando operadores, fazendo trabalho do receptivo, pelo contrário, nós estamos fazendo o nosso papel de Estado enquanto fomento, de fazer essa aproximação. Como eu disse, né? Tinha receptivo oficial aqui de grandes operadores, que nunca tinha feito o trabalho de trazer o gerente de produtos para cá. Então, a gente tem feito esse trabalho estratégico, aproximando ainda mais nossos receptivos, alguns emissivos, né? Até como o Roberto falou, começam a virar receptivos também aqui no estado. A gente sentia uma falta de poucos receptivos aqui no Mato Grosso do Sul e trouxe uma crise, também gerou uma oportunidade de alguns emissivos virarem esses receptivos. Então, a gente tem atuado muito, sim, sempre próximo, né? Sempre alinhando informação, nivelando a informação, colocando todo mundo na mesma página e criando essas condições para que os receptivos possam acessar os operadores. A gente estava com um trabalho com os encames também, que iria acontecer esse ano, não vai acontecer, que é justamente vencer uma barreira com os encames também, porque eles pulam, eles não trabalham com os receptivos, né? Os operadores internacionais, eles vêm para os encames e não acessam os nossos receptivos. A gente estava tentando consertar e preencher essa lacuna também. Então, sim, a gente tem um trabalho constante aí junto ao nosso receptivo local, junto à BAV local, enfim, aos associados e também alguns empresários. A gente não tem tantos receptivos, facilita também a nossa comunicação e essa integração que a gente vem construindo ao longo desses últimos 3 anos. Bom, gente, eu queria trazer uma questão agora relacionada à promoção e esse apoio à comercialização que a gente pode dar para o mercado. Obviamente que com toda essa crise, os recursos para promoção são cada vez mais limitados, né? E quanto mais a gente conseguir unir esforços para a gente otimizar os recursos que estão disponíveis, melhor. Então, queria fazer essa pergunta a vocês. As duas questões. Qual é a estratégia de promoção de vocês e se a gente, de alguma forma, consegue atuar de uma forma conjunta? E a segunda questão é se vocês têm no radar algum tipo de ação inovadora nesse sentido, seja por mídias sociais, como que elas vão ser feitas para que a gente construa isso a várias mãos?
não há uma estratégia unificada da indústria. Não se pode falar numa estratégia ABAR de promoção da retomada do mercado. Nós hoje temos 5 empresas atuando na aviação regular, Gol, Azul, Latam, as mais conhecidas, depois Voo, PES e MAP, que são as regionais, e cada uma delas tem ações desenvolvidas de acordo, a resposta é meio óbvia, mas de acordo com a sua estratégia comercial. O que está pautando, que há de comum nestas ações, é que, primeiro, elas são pautadas pelo que a gente sente de demanda mais forte nos destinos. Portanto, é uma ação, eu te diria, reativa, dado o grau de dificuldade. Nós estamos, digamos que, mudando do modo emergência para o modo urgência. Nós não estamos longe de estar vivendo um cenário tranquilo, um cenário confortável. Estamos atravessando a crise, atravessando sólidos, mas ainda estamos vendo um longo caminho pela frente, até podemos dizer que nós chegamos no modo em que vamos investir maciçamente em programas de promoção. Segundo, dito isso, eu creio que a melhor informação a ser disponibilizada é qual é o volume de voos por destino e quais são os próximos destinos que constam do nosso planejamento. A boa notícia é que esses dados são públicos. Tá? Nós fazemos sempre questão de divulgar amplamente ao mercado quando pensamos em colocar o voo. Por quê? Porque nós temos no mínimo 90 dias sempre de volume de prazo de venda, de ação de venda, para que esse voo vire. E no caso hoje, não adianta alguém dizer, Edu, eu gostaria de saber o que você está pensando para a próxima temporada de verão. Não me façam essas perguntas porque elas simplesmente não têm resposta. Tá certo? E quem colocar essas respostas está se arriscando um pouco. O que nós podemos hoje, e acho que essa é a nossa grande obrigação, é, primeiro, ser muito transparentes. Nós estamos procurando, isso é uma decisão conjunta da indústria. Então, vocês vejam que eu estou aqui respondendo todas as perguntas com a maior transparência e também dizendo, isso aqui não dá para fazer, porque quem disser que vai fazer é papo furado. Ninguém sabe, gente. Vamos pegar aqui um dado, me perdoe usar o tempo para isso, mas é importante, Mônica, é assim, 51% do custo de uma empresa aérea é dolarizado. 1/3 é querosene, 18% é leasing. Se alguém aqui me disser onde vai estar o dólar em dezembro, me dá também os 6 números da Mega Sena. Certo? Por quê? Nós abrimos o câmbio a 4 esse ano. O Brasil hoje é campeão mundial de desvalorização cambial, em parte pela crise sanitária, em parte pela instabilidade, pela crise política. Portanto, ninguém sabe dizer se o dólar no fim do ano vai estar mais alto ou mais baixo. Isso significa que eu não consigo precificar com exatidão certas rotas e, portanto, há uma insegurança do ponto de vista da definição. Por exemplo, é possível ampliar a rota para Bonito, que é um destino consagrado nacionalmente? Claro que é, avião para isso tem. Agora, esses voos se manterão sustentáveis com os custos que nós teremos em dezembro? Essa resposta não existe. Portanto, se alguém assumir compromissos nesse sentido, está assumindo um risco que, quando você não tem sequer o crédito do capital de giro, fica um pouco complicado. Não é uma questão ligada à competência e à qualidade da promoção. Dezenas de destinos, o Bruno é um exemplo disso, tem programas e políticas de promoção, articulação. Eu morro de orgulho quando vejo apoio à comercialização. São frases que a gente cunhou lá atrás e ficam até hoje. São políticas competentes, mas tem certos temas que absolutamente não estão na nossa mão. Então, nós temos que ser muito cuidadosos. Portanto, tudo que há de informação é público, o que eventualmente não for ainda e a gente puder divulgar e compartilhar, estamos à disposição. Mônica, por favor, é só nos pedir depois, que seria interessante, o que puder, com o maior prazer eu compartilho com você e você com os associados Brastor. Mas eu acho que se há uma coisa que eu estou aprendendo nessa crise, é ter um pouco de humildade, que para mim às vezes é um exercício difícil, né? Eu tenho
tenho alguma dificuldade de baixar a minha própria bola às vezes, mas assim, é assumir que certas respostas não existem e ter a coragem de dizer para as pessoas. Não achar que a gente sabe tudo e tem tudo, senão ia vender PowerPoint pintado por aí, e acho que não é disso que o nosso mercado está precisando agora. Está precisando de gente que respire fundo, assuma que temos limites e procure usar no limite tudo aquilo que a gente tem para usar. Obrigada, Edu. Bruno, conta um pouquinho para a gente sobre essas estratégias que vocês têm aí no radar, olhando aí para os próximos meses, em termos de promoção. O que vocês estão vislumbrando em termos de ações? Pode ser? Pode. Mas depois de escutar o Edu, assim, obrigado, é ótimo escutar, Edu. A sua tranquilidade, a forma que você passa a informação e encara isso é muito legal, porque eu concordo, a gente às vezes fica muito ansioso em ter essas respostas, né? E como gestor acaba caindo boa parte das responsabilidades nos nossos ombros, e eu sempre falo que a gente tem muito pouco controle aqui, principalmente como gestor de Estado, a gente não tem controle de nada, né? E a gente é o maior responsável, às vezes, na cobrança pelo sucesso ou não dos destinos. Então, eu falo assim, particularmente do Mato Grosso do Sul, Mônica, porque as campanhas promocionais dos estados, elas têm variado muito, né? Então, você não conseguiria agora trazer um cenário nacional de como é que são essas estratégias, né? Alguns estão lançando campanhas, muita gente focando nisso que está sendo dito por todo mundo, as tendências do turismo rodoviário, turismo de curta distância, né? Voos diretos, os vizinhos dos seus estados. O nosso, o que a gente fez? A gente redesenhou o nosso planejamento, não foi muito brusco assim, não. A gente adicionou uma campanha nova. A gente já iria trabalhar esse ano com 2 campanhas, uma campanha interna só para o turista sul-mato-grossense, muito antes de pensar que poderia ter alguma pandemia. A gente já entendia que a gente deveria fortalecer o turismo interno. Aqui foi sempre uma cobrança, né, do próprio sul-mato-grossense, que é, na verdade, uma cobrança nacional, né? Poucos que moram nos seus estados conhecem bem os seus estados. Então, eu sempre escutei isso. Eu fui secretário de Morro de São Paulo, metade dos soteropolitanos nunca tinham ido a Morro, era do lado. E aqui em Bonito mesmo, 50% do Campo Grandense não conhece Bonito. Então, a gente tem uma campanha sendo elaborada para o turista sul-mato-grossense e agora ela faz muito sentido, que assim, é mais simples, né? Você colocar as malas no seu carro e dirigir 2h30, 3 horas. Uma campanha que a gente adicionou, que a gente chama mesmo de campanha de retomada, que nada mais é do que um vídeo promocional que já está pronto, só que a gente não vai lançar agora, que é uma mensagem positiva de que esperamos muito tempo, né? Os nossos sonhos foram adiados, está na hora de botar as malas de novo no carro. Só que essa a gente está muito assim, qual que é o time certo, né, para eu soltar ela? Aí que vem a questão, a responsabilidade institucional perante isso. É até maior do que o próprio destino. Bonito abriu, está com seus protocolos, os empresários se sentem seguros, eu tenho certeza que eles estão adotando protocolos muito rígidos aqui, e é um destino que sempre foi destino responsável, sempre primou por isso. Mas eu, enquanto Estado, não me sinto seguro de soltar um vídeo agora da campanha de retomada. E depois uma campanha nacional, que a gente está elaborando, é sempre uma campanha robusta, que ela vai substituir a campanha Visit MS, né, Você no Seu Melhor Estado, foi a campanha que eu lancei no final de 2017, que foi bem vitoriosa do ponto de vista de comunicação, mas que a gente pode melhorar a questão da gestão. Então, aqui a gente tem 3 campanhas, e durante a pandemia a gente manteve muitas redes sociais abastecidas de informação a respeito dos nossos destinos para manter o engajamento, fazendo muita live, né? Enfim, mais que virou modismo, é uma forma de manter também as pessoas atualizadas, muita capacitação online para operadores, agentes de viagem também, para manter o interesse alto, e essas ações com as operadoras direto, ou ações, a operadora quer fazer uma ação com seus agentes de viagem, então a Fundação é parceira dessa ação. A gente já estava fazendo isso anteriormente, ou participando dos feirões das operadoras. A gente entendeu que estar nas grandes feiras não é mais estratégia de comercialização, é uma estratégia só de manter a promoção ou de posicionamento. Eu só aproveito feiras e eventos para lançar algo novo. Eu lanço novos destinos, lanço campanhas, lanço tecnologia, né? A gente lançou realidade aumentada, realidade virtual. E eu entendia que as ações com as operadoras direto, aí sim, eu vou no feirão da operadora X, eu coloco o produto Mato Grosso do Sul mais em evidência. Ele vai ter que ser readequado, naturalmente, a essa estratégia, de acordo com a estratégia da operadora também, né? Tá casada a operadora, a estratégia de promoção tem que estar casada também com a estratégia das operadoras. Eu já cansei de falar, na época de ministério, o Eduardo lembra, a gente fazia promoção ou queria lançar novos produtos, mas a gente não conversava com o mercado.
lançando lá no Roteiros do Brasil, né, o programa de regionalização, ela lançou 400 e tantos novos roteiros turísticos e colocou no Salão do Turismo. Chegava lá, metade não existia, né? Então, assim, não havia sendo conversado com o mercado. Então, a gente entende agora também que a gente tem que fazer esse alinhamento entre o que a gente pensa que é uma estratégia boa de promoção com aquilo que o mercado quer também comprar. Só lembrar que eu já não estava mais lá quando fizeram isso. Não coloquei na sua conta, não. E essa conta era do Ministério. Quando eu estava na equipe, Eduardo, essa conta era nossa. O setor que eu trabalhava, inclusive, era a regionalização. E isso foi recorrente, na verdade, mas foi lições aprendidas, né, Eduardo? A gente aprendeu e agora a gente vai errar novas coisas. Gente, a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo, né? Quero agradecer muito e eu queria agora, para a gente finalizar, pedir esse olhar de vocês para o futuro. A gente olha para tudo isso e cada vez que a gente tem uma crise, a gente também tem uma grande oportunidade de fazer o novo, de fazer o diferente, de trazer inovação. A gente vem discutindo e na série de webinars que nós fizemos aqui no mês de maio, a gente trouxe muito dessa coisa da inspiração. Trouxemos cases que falavam sobre como que a nossa comunicação pode mudar, como a gente pode buscar caminhos e alternativas que a gente ainda não utilizou. Trouxemos um parceiro lá de Buenos Aires para falar sobre BI, sobre ferramenta que eles desenvolveram lá para todo o setor utilizar. E eu queria que vocês agora respirassem fundo, olhando para esse futuro. O que é que vocês enxergam nesse futuro luminoso? Só para a gente finalizar como uma inspiração aqui para esse trabalho que a gente vai construir e que vocês fizessem as últimas considerações, que também podem ser sugestões, também podem ser provocações para o nosso setor, mas só para a gente poder amarrar. Já me despeço por aqui e aí queria passar para o Eduardo e para o Bruno e depois já pedir para o Roberto fazer o nosso encerramento de hoje. Edu? Esse que invadiu a tela aqui era o meu filho que está indo para o interior. Epa! Olha, o que eu aprendi nessa crise foi, primeiro, a confiar no meu time, confiar nas pessoas que estão à nossa volta e nos nossos parceiros. Segundo, a ser muito tolerante, entender que está todo mundo cansado, todo mundo com os nervos à flor da pele, e que se alguém ficar um pouco mais nervoso, um pouco mais exaltado em alguma conversa, entender que as situações estão muito diferentes. Tem gente que objetivamente fechou e não vai reabrir, e isso é muito triste, é muito ruim. Eu tenho notícias aí de amigos, de colegas que têm trabalhos da melhor qualidade, histórias riquíssimas, uma competência inquestionável, e não vai abrir de novo, ou pode não abrir. Então, ter tolerância com as pessoas. Terceira coisa que eu aprendi é ter humildade digital. É ridículo o tamanho da minha ignorância digital. Eu digo por mim, não quero falar pelos outros. Todo dia eu descubro um recurso novo, um programa novo. E com isso, com esses 3 passos, eu respondo o que eu deixei em aberto na sua questão anterior, que é quais são as grandes inovações que vêm vindo agora. Para mim, e o que nós estamos fazendo aqui, destacadamente na aviação, é procurar criar, viabilizar instrumentos que deem autonomia ao consumidor na sua experiência de viagem, porque isso gera segurança sanitária no momento. Mas é claro que isso também vai gerar impactos na forma de ele eleger destino, dele consumir destino, dele comprar, dele se relacionar com o mercado. Então, eu creio que talvez o grande desafio, talvez não, eu creio que o grande desafio que nós vamos ter, passada a crise, é olhar tudo aquilo que nós criamos na emergência e na urgência e o que destes 12, 15, 18 procedimentos será útil nos 2, 3, 5 anos que vem pela frente, que é o tempo que vai levar para recuperarmos o mesmo tamanho, primeiro no mercado doméstico e secundariamente no mercado internacional. E aí sim, nós vamos estar começando a falar de um novo turismo, de umas novas práticas. Por isso que lá na abertura eu falei, vamos com calma, que não estamos falando por enquanto de um novo turismo. Por enquanto nós estamos falando de pessoas com novas preocupações. Eu não queria passar a imagem de forma alguma que eu sou contrário, que eu entendo que nós não estamos construindo
um novo ambiente. Ele está sendo construído apesar da gente, ele é um fato, mas nós ainda não estamos sendo agentes, planejadores e indutores desse processo. Nós estamos reagindo por enquanto. E ter a coragem de assumir que nós estamos reagindo não diminui ninguém, mas nos traz para fora do salto, nos coloca no chão e nos coloca todos numa posição de termos que construir conjuntamente esse programa para que o nosso estágio futuro seja mais agradável para todos do ponto de vista pessoal, mais rentável do ponto de vista comercial e mais prazeroso para as carreiras que a gente tem que enfrentar pela frente. Bom, primeiro agradecer de novo o espaço, Mônica, Roberto, Eduardo, um prazer dividir a tela com você agora. Um recado que eu tenho também agora para todo mundo é a última fala do Eduardo, que é a questão da construção coletiva. A gente tem que fazer agora o que a gente sempre precisou fazer, que a gente normalmente não fazia, que era construir coletivamente. Eu sempre demandei isso nos meus trabalhos, de entender que sozinho a gente não conseguiu fazer nada, mas a gente fazia do mesmo jeito, né? O empreendimento fazendo a sua gestão, a cidade fazendo a sua gestão, o Estado fazendo a sua gestão, o Ministério, a Embratur. Até na época que eu estava no Ministério tomando decisões lá em Brasília, sem entender como é que a dinâmica acontece na ponta. Então, para mim, é um momento da governança ela tá ativa, né? Esses espaços aí democráticos serem melhor trabalhados, a gente tem essa oportunidade. Eu vejo que agora isso está caminhando um pouquinho, por mais que seja a necessidade que nos está levando a isso, mas pelo menos estamos exercitando aí esse aprendizado coletivo, né? Essa construção coletiva. Eu entendo que vai passar por isso agora, essa retomada que está todo mundo falando, pode ser que tenham novidades, muitas ou não, vai passar por esse processo de construção coletiva, desde se pensar, sendo bem pragmático, as feiras, os eventos, como é que elas acontecerão, em vez de as entidades só pensarem em vender os seus espaços, pensar em construir junto com o destino a estratégia que o destino pensa em trabalhar nesses espaços, até internamente, né, nos nossos conselhos estaduais, para que eles funcionem de verdade, para que a gente faça gestão de destino. E não é fácil, porque a gente trabalha com muita vaidade, e eu reconheço isso também internamente, de construir. Esse meu planejamento que a gente entregou agora também foi o primeiro planejamento que eu construí a muitas mãos, eu confesso aqui, que eu coloquei a minha equipe para escrever. Os anteriores eu escrevia, porque eu fazia em uma folha, né? Até quebrei alguns paradigmas de novo e fiz o pessoal trabalhar e ver o que eles pensavam. É um exercício e agora tem que ser levado isso para fora, mas eu estou com uma boa expectativa, né, desse novo cenário. Eu estou vivendo dois momentos, né, como gestor interno da Fundação e do Fornatur. Fiquei muito preocupado, inclusive, no início. Quando eu falei, assumi logo nesse momento, fiquei muito preocupado. Poxa, logo no meu momento, que eu tinha tudo para poder fazer um bom trabalho, e foi um pouco da vaidade interna, mas que depois eu entendi que a gente poderia liderar um processo novo também de dispensar e de levar isso à frente. Ou seja, o Fornatur hoje como uma entidade que tenta influenciar positivamente o turismo brasileiro. Espero que a gente consiga alcançar isso. E uma frase positiva é que o turismo é resiliente, né? Nós somos resilientes. Nossa categoria, ela sempre passou por crises. E espero que a gente passe por essa, que a gente possa aprender pelo menos um pouquinho, né? Se a gente um pouquinho só não aprender... E desejar uma ótima semana para vocês e colocar o Fornatur à disposição. E obrigado de novo ao espaço que vocês têm proporcionado aos estados. Uau, que orgulho dessa webinar, viu? Ter pessoas assim, poder dividir o espaço com pessoas como uma referência que é o Edu, já de bom tempo, uma longa jornada no turismo. Eu acho que estou muito orgulhoso de dividir o espaço com vocês. Com você, Bruno. Eu lembro quando você assumiu, foi mais ou menos em setembro do ano passado, né, que você assumiu a presidência do Fornatur. Eu, um pouco antes, tinha assumido a presidência da Brastor e tive o mesmo pensamento, né? Poxa, que hora... Eu já falava em mudar, em ter uma ruptura no turismo, mas não esperava que ia ser tão rápido assim e de tanta intensidade assim. E eu fico orgulhoso de ter o Eduardo na presidência da BEAR, que ajuda a gente a ter uma visão de futuro, e você aí no Fornatur, que ajuda também a gente ter uma perspectiva que os destinos estão olhando, nós estamos olhando, preocupados com os operadores e nos ajudando a gente poder crescer cada vez mais com os destinos novos. Bom, estamos chegando ao final dessa webinar. Já começamos já muito bem, né? Eu acho que o Bruno e o Eduardo levantaram bem o sarrafo. Eu quero ver as próximas que o pessoal da Brastor vai ter que organizar, que não vai ser fácil,
porque nós já começamos com um nível muito alto, estou muito orgulhoso disso. E vão ter aí no futuro muitas novidades, muito conteúdo em produção. Fiquem atentos para os novos anúncios que correrão em breve. Bruno, te falar, eu sou um bom exemplo. Eu conheço 80 países e eu não conheço Bonito. Tá? Eu preciso ir lá para conhecer seu estado. Tá? Eu não conheci, não coloquei o pé no Mato Grosso do Sul ainda. Então, eu sou exemplo do brasileiro que precisa conhecer ainda mais o Brasil. Tá? Então, muito obrigado a todos que nos acompanham e aos nossos convidados. Essa é uma união e um comprometimento que fazem a diferença. Eu acho que justamente isso que é o propósito da Brastoa, ser um centro de informações. Muito obrigado a todos e boa tarde e até a próxima. Obrigada, gente. Até. Obrigada, Edu. Obrigada, Bruno. Nos vemos em breve. Obrigado. Abração, gente.